A Bíblia nos ensina que aquele que diz ser de Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E ainda que aquele que diz estar nele, isso é, em Jesus, também deve andar como ele andou. A pessoa que ama a Deus de verdade não pode se dar as mesmas práticas de uma pessoa incrédula e nem fazer conforme fazem as pessoas que se dizem religiosas, mas que não têm respeito pela palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, diz que não há nenhuma comunhão da luz com as trevas, e nem há harmonia entre Cristo e Belial. Do mesmo modo, que parte tem a pessoa que crê com aquela que não crê? Que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois nós somos o santuário de Deus, o santuário do Deus vivo. Como está escrito, Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O versículo 17 manda que saiamos do meio destes que se dizem religiosos, mas negam a Deus com as suas práticas. Não que nós tenhamos que nos afastar fisicamente dessa pessoa, mas espiritualmente. O Senhor diz: separai-vos e não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então a Bíblia diz aqui o seguinte, que nós devemos nos separar espiritualmente dessas pessoas religiosas que dizem crer em Deus, mas praticam toda coisa que a Bíblia condena. Não é separar fisicamente. Nós não podemos fazer as mesmas coisas que eles fazem. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21, que nós não podemos beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Nós não podemos participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O que isso significa? Dá um minutinho que eu já volto. De acordo com a Bíblia, quando nós comemos ou bebemos daquilo que foi sacrificado ou oferecido às entidades, aos ídolos, estamos participando da mesa dos demônios. Por exemplo, se você vai passando pela rua e encontra numa encruzilhada uma oferenda, frango, farofa, cachaça ou qualquer outro alimento, saiba que aquilo foi oferecido a uma entidade qualquer. Deus deixou claro que nós não podemos participar disso. E também Ele não impede sacrifício algum. Logo, essas coisas que são feitas, não são feitas para Deus. Veja o que está escrito no Salmo 50, versículo 9 ao 13. Diz Deus: da tua casa não aceitarei novilho, e nem bodes dos teus currais. Porque meu é todo animal da selva, e o gado sobre milhares de outeiros. Conheço todas as aves dos montes, e tudo o que se move no campo é meu, diz o Senhor. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Porventura, comerei eu carne de touros, ou beberei sangue de bodes? Também em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 17, diz: ofereceram sacrifícios aos demônios, não a Deus. A deuses que não haviam conhecido, deuses novos que apareceram há pouco, aos quais os vossos pais
não tiveram medo. O mesmo nós podemos dizer dos docinhos e das balinhas que são distribuídas para as nossas crianças. Geralmente os devotos dessas entidades, estes que distribuem doces e balas para as crianças, são pessoas que foram doentes quando crianças ou que tiveram filhos doentes e que fizeram um pacto com tais entidades. Quem os cura é Deus. Mas estes coitados, eles atribuem a misericórdia de Deus a esses demônios. Pensam que foram curados por essas entidades. Deus é que teve misericórdia deles. E como eles votaram para essas entidades, eles cumprem. Porque pensam que foram curados por elas. Então eles doam balas e doces para atrair as crianças para serem invadidas por estes espíritos malignos, expondo assim a vida destes inocentes. Claro que a pessoa que faz isso, que oferece esses docinhos e balas, a pessoa que fez essa promessa, ela não sabe o que fez. Ela fez de bom coração, porque ela pensava que essas entidades eram santos. E quando ficaram curadas pela misericórdia de Deus, pensaram que foram estes que curaram ela. E ela então cumpre a promessa dela naquela ignorância espiritual dela. Para ela, ela não está fazendo mal nenhum, não está fazendo mal a ninguém. Mas sem saber ela está. Porque quando ela distribui balas e doces para as crianças, ela está atraindo essas crianças até esses espíritos malignos para os quais ela havia oferecido a promessa, sem saber. E expõe assim a vida dessas pessoas. Vamos ler o que está escrito no primeiro livro de Coríntios, capítulo 10, do versículo 20 ao 23, para você não achar que eu estou fazendo apologia a alguma religião, nem condenando, nem criticando ninguém. Preste atenção no que está escrito na Bíblia. Aqui o apóstolo Paulo diz: antes digo que as coisas que eles sacrificam, sacrificam-nas a demônios e não a Deus. É a Bíblia quem diz isso. Foi o apóstolo Paulo que disse. E ele disse mais, ele disse: não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Ou provocaremos ciúmes ao Senhor? Somos, porventura, mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Portanto, não participe, não deixe o seu filho ou a sua filha participar dessas oferendas. E se você é uma dessas pessoas que fez um voto de distribuir docinho, balinha, ou qualquer outro sacrifício para essas entidades, peça perdão a Deus pela sua ignorância espiritual. E pare imediatamente com isso, porque está escrito no livro de Salmo, capítulo 16, versículo 4, que as dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Isso é uma coisa muito séria. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 18, 23, nós temos uma outra advertência muito séria. Está escrito assim: isto diz o Filho de Deus, Jesus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Conheço as tuas obras, e o teu amor, e a tua fé, e o teu serviço, e a tua perseverança. E sei que as tuas obras são mais numerosas do que as primeiras. Então aqui Jesus está falando o seguinte, que Ele nos conhece a fundo. Ele conhece as nossas obras, conhece os nossos pensamentos, conhece o nosso coração, sabe da nossa fé. Mas
ele diz ainda o seguinte, no versículo 20 está escrito: mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza, mas ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Aqui, quando a Bíblia diz sobre Jezabel, está se referindo a estas religiões que fazem o mesmo que Jezabel fazia. Quem foi Jezabel? Jezabel foi rainha de Israel, uma rainha má, que não só adorava a Baal, o deus da imoralidade, como também muitos outros deuses. E ela induzia o povo a pecar contra Deus, a adorar estes deuses, esses vários deuses, essas várias entidades, e não só fazia com que eles participassem daquele sacrifício, como também se prostituíssem. Então, aqui no livro do Apocalipse, Jesus está revelando o seguinte: que Ele conhece as nossas obras, que Ele conhece o nosso coração, conhece a nossa fé, mas Ele tem contra nós que toleramos essa tal religião que se assemelha a Jezabel e que faz a mesma coisa que ela fazia naqueles tempos. Porque essa religião nos leva a crer, a adorar outros que não são deuses, outras entidades que não foram conhecidas dos nossos antepassados, e nos leva também a nos prostituir espiritualmente após essas entidades e a participar desses sacrifícios. Então diz aqui: tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel. Mulher, no sentido bíblico, significa igreja. E Jezabel era a grande prostituta espiritual, que se diz profetiza, quer dizer que se diz de Deus. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. E olha o que diz Deus aqui no versículo 21. Ele diz: dei-lhe tempo para que se arrependesse, e ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Veja bem, estas religiões tradicionais, que não só ensinam o povo a adorar essas entidades, esses deuses, como os levam também a participar desses sacrifícios, dessas abominações, porque isso é abominação para Deus. Há quanto tempo existem essas religiões? Quanto tempo Deus está dando para que estas pessoas, esses líderes, se arrependam do que estão ensinando e voltem atrás e ensinem a verdade ao povo? Mas eles não querem se arrepender da sua prostituição. E por que não querem? Porque lucram com isso. Aqui a Bíblia fala tanto de prostituição física quanto de prostituição espiritual. O versículo 22 diz: eis que a porei num leito de enfermidade, e sobre os que adulteram com ela virá uma grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todos saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Como eu já disse, Jezabel foi uma rainha de Israel. Ela era uma mulher religiosa, que adorava Baal, que é o deus da imoralidade, e muitos outros deuses. E ela fazia pecar o povo, espalhando a idolatria em todo Israel. Ela adorava e fazia oferenda a falsos deuses e induzia o povo a fazer o mesmo, como ainda hoje algumas religiões o fazem, provocando a ira de Deus. Eu quero agora fazer uma oração para aqueles que se abriram para esses espíritos malignos, seja doando ou participando desses sacrifícios. E para você que está seguindo essas religiões de maneira iludida, você está enganado por eles. Mas hoje
Os seus olhos estão sendo abertos por Deus. Hoje Deus está falando no seu coração. E você está entendendo que isto não é de Deus. Então, se você, ou seu filho, ou sua filha, alguma vez na vida já participou disso, ou ainda está participando, mas quer ficar liberto desses demônios, eu vou orar por você agora. Feche os seus olhos então, põe a mão no seu coração e repita assim comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu venho a Ti confessar que a minha ignorância espiritual me levou a cair neste engano. Por não ter conhecimento da Sua palavra, eu pequei, participando dessas coisas sacrificadas aos ídolos. Meu Deus, em nome de Jesus eu Te peço perdão. E eu nunca mais vou participar disso. E também não vou deixar que os meus filhos participem. Me perdoa. Agora fique em silêncio e deixe eu orar por você. Pai, eu declaro que essa pessoa que orou com sinceridade está perdoada. E em nome de Jesus eu repreendo agora esse espírito enganador que entrou na vida dessa pessoa quando ela participou destes trabalhos. O demônio, você foi desmascarado. Acabou a sua mentira. E você perdeu agora o domínio sobre essa vida. Eu amarro você agora, espírito do inferno, e te ordeno, saia dela, saia dos filhos e não volte mais. Pai, eu abençoo essa pessoa e os filhos dela, em nome de Jesus. Obrigado e amém.